Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de História de Mato Grosso do LAC Concursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e hoje continuaremos a abordar esses assuntos específicos da história de Mato Grosso. Já falamos sobre o período colonial e também sobre o período imperial mato-grossense. Agora chegou a hora de tratarmos do período republicano. Entretanto, como este assunto é demasiadamente extenso, afinal de contas são mais de 120 anos de história, resolvemos então dividir este assunto em 3 aulas, onde trataremos do estado de Mato Grosso durante a Primeira República. Num segundo momento, falaremos sobre o estado de Mato Grosso ao longo da Era Vargas. E num terceiro momento, trataremos do estado de Mato Grosso durante o militarismo brasileiro, no período compreendido entre 1964 e 1984. Pois bem, nesse nosso primeiro encontro, tratando da história de Mato Grosso durante o período republicano, falaremos sobre a Primeira República, ou seja, a República Velha, compreendida entre 1889 e 1930. Então, o tema principal da aula de hoje é a instalação da República e o estado de Mato Grosso. Pois bem, a Primeira República no Brasil, como eu falei agora há pouco, está compreendida entre 1889, que é a data da proclamação, e 1930, data em que ocorreu a chamada Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder no Brasil. Este longo período, por sua vez, é subdividido em 2 etapas. A saber, a primeira etapa é chamada de República da Espada. Período em que os presidentes da República no Brasil eram militares, notadamente marechais. O primeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, e o segundo, o Marechal Floriano Peixoto. O segundo subperíodo da Primeira República no Brasil é chamada de República das Oligarquias. Contexto histórico em que tivemos o predomínio político das oligarquias ligadas à produção de café no Brasil. Período este que predominou a política do café com leite, predomínio político de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, a Primeira República, também conhecida como República Velha, está subdividida nesses 2 períodos: República da Espada e República das Oligarquias. República da Espada é o período em que ocorre a consolidação do regime republicano no Brasil, ao passo que República das Oligarquias é o momento histórico em que nós temos o apogeu do fenômeno político denominado coronelismo, que teve também em Mato Grosso importantes desdobramentos e características peculiares que iremos tratar na aula de hoje. Então nós temos a Primeira República, período entre 1889 e 1930, como dissemos anteriormente, é um período em que acontece o apogeu do coronelismo no país, o predomínio político dos chefes locais, grandes fazendeiros, grandes comerciantes, que vão controlar a política regional e vão empreender uma série de aspectos ligados com o predomínio político, a disputa pelo controle da política regional e muitas vezes desembocando em aspectos violentos, em movimentos envolvendo a disputa pelo poder ligada a muita violência. E nesse período também nós vamos ter o predomínio do chamado voto de cabresto. O que foi o voto de cabresto, professor? Veja bem, a Constituição de 1891, a Constituição que vigorou durante a Primeira República no Brasil, estabelecia o voto, o direito de voto para os maiores de 21 anos, alfabetizados. Nesse período, o voto não era secreto, o voto era aberto. Você precisava
defender o seu voto, você precisava mencionar em quem você estava votando. Por isso, há um controle maior sobre o voto dos eleitores exercido por essas lideranças locais, os coronéis. Por isso que ocorre o voto de cabresto, o voto sem a vontade íntima do eleitor, o voto na marra, o voto obrigado, o voto em que os coronéis exerciam sua influência política para forçar os eleitores a votarem nos candidatos que eles quisessem, os candidatos, no caso, que os coronéis assim desejassem. E isso também vai acontecer aqui no estado de Mato Grosso. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre a instalação do regime republicano no Brasil. A proclamação da República aconteceu em 1889, no dia 15 de novembro. Entretanto, não devemos conceber o nascimento da República no Brasil como um fato isolado. Isso não acontece na história. Na verdade, o que nós tivemos é um longo processo político de crise do Império, principalmente a partir de 1870. Isso mesmo, ao final da Guerra do Paraguai, o regime monárquico no Brasil entra num processo de crise por uma série de questões. Questão religiosa, questão militar, questão abolicionista. Todos esses aspectos vão levar a uma decadência do aparelho imperial no Brasil, levando em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República num movimento organizado por setores do Exército Brasileiro, com apoio de setores das classes médias urbanas da capital do Império, Rio de Janeiro, e também com setores ligados à oligarquia cafeeira, que vão apoiar a implantação da República no Brasil, dando início, então, à Primeira República, a partir de 1889, com o governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, um dos líderes do movimento que derruba Dom Pedro II do poder e instaura a República no Brasil. Então nós temos, com a proclamação da República em novembro de 1889, então, as antigas províncias que faziam parte do Império, a partir de então, serão transformadas em estados. Deixam de existir as províncias, passam a existir os estados, que vão fazer parte do Brasil, agora como um país republicano. O primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, vai nomear para Mato Grosso Antônio Maria Coelho, um herói da Guerra do Paraguai, que participou da célebre retomada de Corumbá, em 1867, para o cargo de presidente do estado de Mato Grosso. Corresponde ao nosso atual cargo de governador. Naquela época, era chamado de presidente da província. Antônio Maria Coelho, então, assume o cargo de governador. É o primeiro governador de Mato Grosso durante o período republicano, nomeado diretamente pelo Rio de Janeiro. Primeiro presidente, Deodoro da Fonseca. Muito bem. Agora, vamos tratar sobre um aspecto muito importante, que são as características políticas durante a Primeira República. Quando se fala em Primeira República, se lembra, evidentemente, do chamado fenômeno do coronelismo. O que foi o coronelismo? O coronelismo, meus amigos, que tem raízes históricas lá no período do Império, quando, através do ato adicional, concedeu-se maior predomínio político para as províncias, foi criada a Guarda Nacional, lá no período regencial ainda, surgindo daí a figura política dos coronéis, que eram geralmente grandes proprietários de terra ou grandes comerciantes, que vão se tornar, a partir de então, grandes lideranças políticas regionais. Esse fenômeno vai se consolidar durante a Primeira República no Brasil. Durante o período da República Velha, temos o apogeu do... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor?
Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o LAC Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do LAC Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no LAC Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês, bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o lacconcurso.com.br. Lá, vocês vão encontrar a melhor preparação para o concurso da SEDUC MT 2017. Lançamos um curso pré-edital, mas podem ficar tranquilo que quando o edital for publicado, se tiver alguma alteração na nossa grade, e terá alterações, nós aqui do LAC Concursos vamos atualizar este curso de graça para vocês, desde que esteja dentro do seu prazo de acesso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aí no LAC Concursos, essa grande preparação. Nós vamos fazer de tudo para ser a melhor preparação para a SEDUC MT 2017, ok? Ah, já ia esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, vá lá no nosso site, clique lá em materiais, faça o seu download de graça desse material do nosso grande professor. Um forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau.